Nós queremos dar boas-vindas a todos vocês. Eu, em nome de Leide, em nome de Carlos, sua esposa, queremos que vocês sejam muito bem-vindos aqui. É um prazer tê-los aqui nesse laço matrimonial dos nossos filhos. O meu mais velho está se casando com a mais nova de Carlos. E nós queremos que vocês se sintam à vontade entre nós. Nós queremos celebrar isso com bastante alegria, com bastante contentamento. Queremos que a união desses dois é de Deus. E conheci a Amanda em umas circunstâncias tão interessantes, e ela já nos ajudava naquele momento. Acho que qualquer sogro quer ter uma nora assim. E para nós é um privilégio ter vocês aqui como testemunhas assistindo a esse laço matrimonial. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus esteja com vocês. Que a celebração desse matrimônio seja de alguma maneira, uma maneira também de abençoá-los e de fazê-los sentir um pouco mais de perto o que é o amor de Deus por nós. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É um privilégio estar com vocês. E uma honra mesmo poder participar de um momento tão bonito, se não o mais bonito da vida de vocês. Eu estou dizendo isso porque o meu momento mais bonito aconteceu há 38 anos atrás. Então nós gostaríamos de poder compartilhar com vocês o que Deus nos ensinou no decorrer desses 38 anos de casamento. Nós ficamos muito felizes quando recebemos o convite de vocês e quando lemos a introdução do convite, nós amamos o texto brasileiro, porque diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. E o casamento é para sempre. Isso é algo fundamental. Particularmente nos dias de hoje, em que as coisas são tão fáceis de se começar e mais fáceis ainda de se terminar. Até o casamento, por incrível que pareça. Mas quando vimos aqui estes dizeres, nós ficamos mais felizes que estávamos quando no ano passado aqui estivemos para iniciar juntamente uma nova família, que já está aqui do lado, o mais novo, os homens. E então queríamos repartir com vocês brevemente 4 pontos que Deus tem assim colocado no nosso coração, no meio da vida e minha esposa, nestes 38 anos de casamento. O primeiro deles é a aliança, não esta tão bem guardada que o Renato trouxe, que ninguém ainda viu, a não ser o Renato, o fotógrafo e a Amanda, nem sei se a Amanda, nem a Amanda viu, só o Renato, o fotógrafo e o Léo. O Leandro viu a aliança, não é dessa aliança que nós estamos falando, nós estamos falando da aliança que daqui a pouco vocês estavam fazendo, proferindo compromissos de aliança espontaneamente, livremente, diante de todas estas testemunhas que estão amigos, parentes, os pais, e acima de tudo diante de Deus. Esta aliança vai durar até que a morte os separe. Esse é o primeiro pilar de um casamento. Nos dias de hoje as pessoas, por qualquer motivo, mais ou menos como na época de Jesus, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, mestre, por que Moisés mandou dar carta de divórcio para a esposa, por qualquer motivo? Então Jesus disse: não é bem assim. Foi por causa da dureza dos vossos corações. Então, o coração do ser humano continua endurecido até o dia de hoje. Os divórcios ocorrem com uma frequência incrível, às vezes até na igreja. Incrível que possa parecer.
mas a palavra de Deus, a confiança do Senhor no coração, é que o casamento dura até a morte. E é assim que nós estamos crendo e que vocês estão crendo, que deve durar eternamente. A aliança é um compromisso que o Renato não depende da Amanda, ele não manda o Renato para tudo isso. Não depende, porque ela é individual, é pessoal. Como a aliança de Deus conosco. Tantas vezes nós erramos e Deus continua mantendo a sua aliança conosco. Então vocês terão a oportunidade, pelos anos que virão, obviamente, de terem dificuldades, de passarem por necessidades, por dificuldades, mas não esqueçam nunca a aliança. O compromisso que vocês daqui a pouco estarão assumindo verbalmente do amor. Do amor que tudo crê, do amor que tudo suporta, do amor que quer fazer o outro feliz. O casamento, conforme o plano de Deus, que é o Criador da família, é para o Renato fazer você feliz. O Renato não está casando para ser feliz, está casando para fazer você feliz. E eu estou crendo que você está casando para fazer o Renato feliz. E precisa ser. Nós temos visto um sorriso no Renato. Não é fácil tirar um sorriso do Renato, você consegue. Aliança é um fundamento primordial. O segundo fundamento é o processo da comunicação, de falar. E o Renato já disse várias vezes que ele é calado, mas o pouco que o Renato fala precisa ser contundente no coração da Amanda. E entre vocês, Deus tem assim nos ensinado, precisa haver uma transparência cristalina, sem segredos, de modo que todas as suas senhas, inclusive de cartão de crédito, precisam ser conhecidas da Amanda. E se porventura você também tiver alguma senha no Facebook ou no terceiro, precisa ser de conhecimento do Renato. Porque vocês passam a ser um a partir de hoje. Não é mais meu computador ou meu carro, é tudo nosso hoje, gente. Então, o vocabulário de vocês certamente precisa ser adaptado. E é um exercício muito gostoso, que avança por muitos anos. Meu e da Ivanice não terminou até hoje. E um outro fundamento que é fantástico na nossa vida de casado é a questão financeira. Ninguém vai tirar oferta aqui hoje, fiquem tranquilos, não vai passar a sacaria. Mas nós precisamos dizer para o Renato e para a Amanda que vocês precisam ter um caixa, nunca dois caixas e nunca um caixa dois, entenderam? Só um caixa, apenas um caixa, e vocês estão a partir de hoje. E vocês precisam também ser transparentes na questão financeira. Porque nesses nossos 38 anos de casamento, já vivemos algumas experiências também na área financeira. E nós sabemos bem que quando o cobrador bate na porta, o romantismo sai todo pela janela. Não há mulher que suporte endividamento, compromissos não saudáveis. Nós estamos falando com um casal que também já passou por um treinamento, seu pai já explicou, né? Que com certeza já trouxe as informações desses fundamentos para vocês. Este fundamento da questão financeira, vocês precisam ser parceiros, independente ou diferentemente da aliança. O Renato não precisa do compromisso da Amanda, precisa apenas do seu compromisso para manter a aliança. E a Amanda também precisa só do compromisso dela para manter a aliança. Porém, a comunicação e a questão financeira, vocês precisam ter parceria, cumplicidade. Não pode ser feito separadamente. E o último fundamento, que nós queremos ser muito breves com vocês, porque sentar nessa posição que vocês estão sentados, deve ser pro ego. Pro ego. Né? Eu já estaria todo torto, todo quebrado. Mas vocês são jovens, 2 minutinhos mais não fará diferença. O último fundamento é a questão do perdão.
Certamente, Amanda, o Renato vai precisar ser perdoado muitas vezes. Muitas vezes. Quem sabe por pequenos delitos ou situações, traumáticos, rancores, enfim. Perdoe sempre. Sempre. E não espere o Renato se mostrar arrependido para perdoar. Porque o perdão não é um sentimento, é uma decisão. É uma decisão. Pessoal, você não precisa do arrependimento do Renato e nem do compromisso de que não vai mais fazer de novo. Perdoe sempre. Renato, com certeza você deverá e terá que perdoar a mim muitas vezes. Porque certamente, no dia a dia, vocês passarão, enfrentarão por dificuldades. Jesus disse que todos nós passaríamos por dificuldades. O casamento não é diferente. Aliás, eu costumo sempre dizer que o casamento é o melhor lugar que Deus criou para que as coisas ruins surjam. Porque tem perdão. O amor de Deus, através do perdão, sara e conserta todas as coisas ruins. O casamento, muitas vezes, é pegado como um lugar de perfeita harmonia e não é. Porque quando você está se juntando em casamento com a Amanda, você está trazendo o seu baú de 20 e poucos anos. Poucos. A Amanda também está trazendo um baúzinho de 20 bem pouquinhos anos. Mas são dois baús diferentes. Culturas diferentes. Estado de nascimento diferentes. Posição social também diferentes. Pensamentos diferentes. E agora vocês são tanto que pela aliança você muda de nome, não é verdade? Logo mais você assinará aqui o final do seu nome Pascano, não é verdade? Esse é o início da aliança, que passou pelo processo da comunicação, que envolveu finanças e que vai terminar muitas e muitas vezes vocês precisando se perdoar, porque vocês são um. Porque quando alguém não perdoa, é como se carregasse um cadáver em suas próprias costas, querendo ferir o outro. E quem sabe aqui, alguns casais que estejam ouvindo, são amigos, companheiros, vocês, talvez tenham se esquecido destes fundamentos, e particularmente deste último, o perdão. Renato, Amanda, nunca deixe que nada, nenhum compromisso, nenhuma palavra, nenhuma atitude separe vocês, ainda que primeiramente. Ainda que vocês estejam ligados, juntos, ainda que sejam um olhando para uma parede e o outro para a outra, mas assumam esta aliança. Até porque a palavra de Deus diz que o sol deve se pôr sobre a nossa vida. Eunice e eu já ficamos algumas noites até tarde para nos perdoarmos, mas nesses nossos 38 anos de casamento, nunca um dormir no sofá e o outro na cama, ou outro, a não ser emergências de hospitais ou coisa do tipo, como recentemente. Por que estamos dizendo algo tão simples? Porque alguns casais, por orgulho, por qualquer motivo, separam problemas. Hoje eu vou dormir no sofá, amanhã algo parecido. E eu quero dizer a vocês que ninguém está imune dos ataques do diabo no casamento. Ninguém está imune. Não dê a menor oportunidade para que a aliança de vocês seja posta em dúvida. E não dê a menor oportunidade para que o seu coração não perdoe.
Perdoe sempre. Não espere o arrependimento. Perdoe. Mas e se ele fizer de novo? Perdoe. Se fizer de novo, perdoe. E se queimar o arroz de novo, perdoe. Você vai passar a gostar de rapinha de arroz. Eu adoro. Perdoe. Só uma brincadeirinha para descontrair. Vamos? Se você cozinha bem. Em todos os momentos das vidas de vocês, perdoe. O perdão sara feridas. O perdão é a base do alicerce do amor. O amor que se prega hoje em dia é um amor de interesses. Eu faço se você fizer. O amor de Deus que está nos seus corações é um amor que dá. Então dê tudo o que você tem do Renato, a sua vida. Renato deu que você tem tudo para a sua esposa, a sua vida, o seu nome você já deu. Junto com ele, dê a sua vida. Você é o anfitrião na sua casa. Trate a sua esposa, porque ela é a hóspede. Trate-a como uma hóspede todos os dias de sua vida. Todos os dias. E você será um homem feliz. Amor, seja hóspede na sua casa todos os dias da sua vida. E você será uma mulher feliz. Nós estamos hospedados na casa dos teus sogros.